de volta. Hoje eu vou conversar então com vocês sobre o primeiro livro que eu li da minha lista dos encalhados. E assim, pra ser bem sincera, eu só coloquei esse livro nos encalhados porque eu já estava lendo. Eu posso ter roubado um pouco? Posso, mas vida que segue. Hoje a gente vai conversar então sobre Eu Não Sei Quem Você É, da Penny Hancock. Ela é uma autora britânica. E eu recebi esse livro na caixinha de março desse ano, se eu não me engano. Olha, gente, não. Ai, eu acho... Esquece. E assim, eu não dei nada, eu confesso pra vocês que eu não dei nada por essa capa aqui, porque eu acho ela muito ruim. Mas esse livro é sensacional, é muito bom mesmo. E principalmente assim, na primeira parte dele eu não tava sabendo lidar com ele. Vamos lá então, a gente tem duas personagens principais, a Holly e a Jules. Elas são amigas já há bastante sempre, amigas desde sempre, fizeram... Elas não chegaram a fazer faculdade juntas, mas elas passaram esse momento juntas. Então assim, elas se conhecem muito e tal. Cada uma tem um filho. A Holly tem o Sal, é um menino de 16 anos, 16, 17 anos. E a Jules tem uma menina de 13 anos, que é a Seth. E o seguinte, a Jules, ela é casada com um cara meio rico, assim, e mora no interior da Inglaterra. Tipo uma cidadezinha pequenininha, uma vilazinha e tal. Então é bem aquela coisa estereotipada mesmo, que a gente sempre comenta aqui da família americana, da cerquinha branca. É bem o esquema dela. A Holly, ela é diferentona, porque desde a faculdade ela trabalha muito com questões feministas e principalmente questões acerca de consentimento. Ela é professora orientadora de escrita criativa e ela trabalha com seminários, né, sobre essas questões de consentimento, de criar essa consciência, né, de que sim é sim, só o sim que pode, né, falar que é sim, todas as outras coisas significam não e tudo mais. Então ela, inclusive, vem sofrendo ataques, né, machistas no Twitter. E assim, são mensagens bem pesadas e tal, mas mesmo assim ela continua na luta. E aí, uns anos atrás, o marido dela faleceu, ele infartou, ele era um advogado também e tal. E por conselho da Jules, ela se mudou com o Sal pra esse interior também, porque teoricamente é uma vida mais fácil, né? É uma coisa, tipo, você ter esse contato maior com a natureza, você não tem aquele estresse, sabe, de trânsito e da cidade grande, esses trem assim. E a Holly, ela foi, porque, assim, realmente ela tava precisando, né? Ela ficou muito mal depois do falecimento do marido. E o Sal também. Ele tinha 10 anos, né? Quando o pai faleceu. Então ele ficou meio que sem rumo, sabe? E ela achou que essa mudança pro interior ia ser bom para ambos. Só que o Sal não se adaptou, né, muito a essa cidadezinha pequena. Ele era o jovem esquisitão, né? Ele é muito alto para a idade dele, ele era magrelinho, super descoordenado, o que é totalmente normal para a idade, né, para o momento que ele tá vivendo e tal. E aí, ao longo da história, a gente é levado a entender que há uma dependência muito grande da mãe, né, em relação ao filho. Porque ela meio que se apoiou, a Holly se apoiou no Sal quando perdeu o marido. Então é apontado direto assim na história que ela tem ela é tipo uma ansiedade de separação, sabe? Eu não sei se é esse o termo correto, mas é isso que é mencionado. Nunca. Eu queria deixar o livro aqui. Enfim. Inclusive tem até uma parte aqui que eu até marquei, mas que eu não acho que cabe aqui na discussão, porque pelo que eu pesquisei, eu não, assim,
não enxerguei, até mesmo por conta do desenrolar da história, que é o complexo de Édipo. É bem aqui no começo da história que a Jules comenta sobre essa possibilidade. Bom, o que acontece? Uma bela noite, a Jules e a Holly saíram pra beber com as amigas e fofocar e tudo mais. E era super normal, já era um passatempo comum delas, né? Era uma atividade que elas faziam sempre. Só que o Sal, nesse dia, ele tinha que fazer algumas tarefas e a internet deles não estava funcionando na casa da Holly. E aí ele perguntou, falou assim, eu posso ir na casa da como é que chama? Da Jules lá pra usar a internet e tal? Aí ela, pode, né? Tranquilo. E aí chegando lá, uma coisa importante falar. A Jules, ela é madrinha do Sal e a Holly é madrinha da Seth. Então, tipo, elas são bem próximas mesmo. E chegando lá, a Jules achou uma ótima, excelentíssima ideia do Sal ficar lá enquanto elas estão fora. Até porque a filha dela tem 13 anos, né? Uma criança. E aí ele podia dar uma olhada nela, né? Enquanto ele fazia a tarefa dele e tal. Coisas do tipo. Passou ali mais ou menos, né? Um tempo ali. Voltando da festa. Da festa não, né? Elas foram num barzinho lá beber. Ela passou lá, pegou o filho e foi pra casa e vida que segue, né? Só que, mais ou menos uma semana, umas 2 semanas depois, a Seth tava muito estranha e ela tava com muito medo porque a menstruação dela atrasou. E aí ela falou com a Jules que o Sal tinha estuprado ela. E aí que o BO do livro começa. Porque a gente tem, então, justamente esse ponto, essa notícia, né, que abala todas as estruturas conhecidas do homem. E aí a Jules, ela vai e confronta a Holly, porque elas querem resolver isso internamente, né? A Seth deixa muito claro que ela não quer envolver a polícia, não quer envolver nada. O que eu particularmente discordo. Mas elas queriam resolver isso internamente, até por conta dessa consideração, né, dessa amizade e tudo mais. Só que aí, quando ela vai contar pra Holly o que aconteceu, né, o que a Saf relatou pra ela, a Holly fica chocada. Ela fala assim, meu filho não faz esse tipo de coisa. Meu filho não é um estuprador, eu conheço meu filho, não, a Saf tá mentindo. E aí que eu comecei a ficar perturbada. Por quê? Geralmente, quando a gente tem um livro que menciona, né, violência, algum tipo de violência, principalmente estupro, a maioria das vezes a gente tem a história sob a perspectiva da vítima ou, né, do responsável ali. E eu não me recordo de verdade, assim, de ter lido uma história que a gente tem o foco fora da vítima, sabe? Assim, no caso a gente tem aqui essas duas mães, a mãe do acusado e a mãe do acusador. Então, assim, eu achei muito interessante a autora colocar isso, trazer isso pra gente, essa perspectiva. E e assim, a questão que eu quero colocar é que o que você faria nessa situação? Eu acho muito difícil de pensar. Por exemplo, eu não sou mãe, então eu não sei o que eu faria na condição de mãe. Mas assim, você pensa em algo. Não é um pensamento muito agradável, mas o que vocês fariam? Em quem vocês acreditariam? Porque, assim, da perspectiva da história, viu, gente? Da perspectiva das mães. Você sendo uma mãe ou um pai também, de uma menina de 13 anos que foi estuprada e que tá com suspeita de gravidez, né? A menstruação dela tá atrasada, ela tá apresentando todos os sintomas e tal. E o que você faria se o seu filho fosse acusado de ter estuprado uma menina de 13 anos? Isso é muito louco, muito louco. E a história é essa, né? A gente vai acompanhar o desenvolvimento dessa acusação, o relacionamento das duas, o relacionamento
entre mães, né, mãe e filha e mãe e filho, e as demais, como fala? Causas não, os demais efeitos, né, ali naquela pequena comunidade, os efeitos em pessoas relacionadas, na profissão, né, dessas pessoas, porque igual eu comentei, a Holly, ela trabalha, né, com esses seminários de consentimento, então, tipo, como que você que trabalha com isso tem um filho estuprador e agora você tá passando a mão na cabeça dele? Você passou a vida inteira falando que tem que acreditar sempre na vítima e agora que é com seu filho você tá falando que não é bem assim. Qual é que é dessa lógica aí? Eu achei isso bem forte. Achei. E é justamente isso, assim, que eu acho que a autora quis trazer pra gente, sabe? Essa discussão. Por que que, quando é com os outros, tipo, eu não tô sabendo nem explicar. Mas é aquela coisa, né? Pimenta no olho dos outros não arde, né? É sempre assim. Então eu fiquei pensando nisso, assim, um bom tempo. E eu cheguei à conclusão de que eu não tenho ideia do que eu faria. Eu acho que, na verdade, a única coisa que eu não concordo aqui na história é o fato dos pais da Jules, da Jules não, da Seth, não ter envolvido nenhum tipo de autoridade no caso. Porque uma criança, a Seth, 13 anos, pra mim é criança, ela não inventa isso, essa acusação, do nada. Até porque, pela criação da Seth e tudo mais, ela tem consciência de certo e errado, e a madrinha dela trabalha com esse negócio de consentimento, então ela tem contato com esses assuntos, sabe? Não é um tabu na família dela e não é uma coisa que ela tá sendo, tipo, isolada, assim, sabe? E, gente, eu fiquei chocada real. E aí, outra coisa relevante que eu acho interessante mencionar é que a autora usou de 2 recursos narrativos aqui. Então, a gente tem no capítulo da Holly, ele é narrado em primeira pessoa. Então, a gente tem um fluxo de consciência aqui bem interessante. E ela se coloca justamente nessa posição de tipo: eu passei a minha vida inteira pregando X e eu estou fazendo Y. E aí começa esse dilema moral. Mas ao mesmo tempo ela pensa assim, tipo, mano, é meu filho. Eu conheço meu filho. Mas será que conhece mesmo? Fica aí o questionamento. E isso vale para as duas, tá? Pra Jules também, porque eu conheço a minha filha jamais mentiria sobre isso. E aí a gente vai ao longo da história percebendo que ambos os filhos mentiram para os pais, né? Assim, em algumas coisas, em alguns assuntos ali que são relevantes, né, pro desenvolver da trama. E é isso, gente. É bem assim. É muitos questionamentos que esse livro traz, de verdade. E eu achei muito interessante essa perspectiva, de verdade. Eu não me lembro de ter visto nada do tipo. E fica aqui então a minha recomendação. Deste daqui, Eu Não Sei Quem Você É, da Penny Hancock. Gostei muito da leitura. Eu achei o final interessante. Assim, eu achei um final aceitável, porque a gente não tem um final feliz pra ninguém. É um final real, é um final que realmente assim você enxerga acontecendo e a gente continua, a gente percebe que é um trauma que vai marcar essas 4 pessoas para sempre mesmo. Então a gente tem essa menção de continuidade, sabe? De lidar com esse trauma para sempre aqui no final. Então eu achei isso interessantíssimo também de ser posto. E os capítulos são intercalados. O capítulo da Jules, ele é narrado em terceira pessoa. Então a gente tem também essa questão de... Eu sempre comento, né, que quando é narrado em primeira pessoa a gente não deve confiar e tal. E realmente... Mas o relevante aqui é justamente o fluxo de consciência da personagem Holly. Não é o fato de ter, assim... Eu nem sei se fluxo de consciência dá pra ser narrado em terceira pessoa.
Eu acho que não. Mas enfim, é uma recomendação aí de um livro. É gatilho para algumas pessoas, né? A gente tem essa questão do abuso, a gente tem a questão do estupro, a gente tem a questão também de violência doméstica, a gente tem o marido da Jules, é escroto demais. Eu também um ranço dessa pessoa. Então, assim, cuidado, né? Se você não está aí se sentindo muito bem, não leia esse livro. A gente tem também gatilho para suicídio aqui. Então, não é para qualquer pessoa. Mas, de qualquer forma, é uma reflexão aí que eu acho que vale a pena a gente fazer. E é isso. O que vocês fariam nessa situação? Te vejo no próximo.